Pronto, né? E a derivada é negativa, qualquer que seja o x no interior de i. Então ela é estritamente decrescente em i, tá? O próximo intervalo qual é? 2 mais o infinito. Vamos. Próximo intervalo. 2 mais infinito. Continua a análise. Qual é a análise? F é contínua aonde? 2 mais infinito. Fechado 2. F é diferenciável no seu interior. Qual é o interior? A minha letra está ficando igual a letra de médico, né? E a derivada é positiva, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 2 mais infinito. Logo, f é estritamente crescente, né? No intervalo 2 mais infinito fechado no 2. Ó, isso é o i. A f é contínua em i, é diferenciável no interior de i, e a derivada é positiva em todo x no interior de i. Então a conclusão, a f é estritamente crescente em i, porque é isso que eu concluo no teste da derivada primeira para crescimento, usando o teorema do valor médio. Pronto. Dá para fazer o gráfico com mais algumas informações, que é os limites nos contornos do domínio. Domínio é os reais, que são os contornos, mais infinito e menos infinito. Então, você tem limite, limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Quem é? Qual é o limite? Função polinomial, olha aqui, função polinomial. Mais infinito, porque quem dá o limite é o x3. Isso é o limite do x3, que é mais infinito. Nós já vimos isso. E o limite com o x tendendo a menos infinito de f de x, quem é? Menos x3. É bom também saber que menos x3. Menos infinito. Menos infinito. É o limite de menos x3, que é menos infinito. É bom também saber o valor da função nos pontos críticos. São os pontos onde a derivada talvez mude, tá? Pelo menos onde a derivada é zero, tá? Então vamos lá. F de 2. Quanto é f de 2? Quanto é? F de 2 dá 8, né? 8 menos 24 é 8 menos 24 mais 1. Dá quanto? Dá 15. Menos 15. Porque 8 menos 24 dá menos 16, né? Né? Menos 16 mais 1 dá menos 15. E quanto é que dá o f de menos 2? Dá menos 8. Né? Menos 8 mais é f de x, não é da derivada, não. A derivada é 0. Mais 24. Mais quanto? Mais 1. Quanto é que dá isso? 17. 17. Ó, frequência. Então pronto, isso aí, ó, já dá para dar um esboço. Você consegue dar um esboço do gráfico da F. Esboço, viu? Quer dizer que
Inclusive eu posso até desrespeitar as proporções. Olha aqui, ó. Olha o gráfico da F. Vamos desrespeitar as proporções aqui um pouco. Quem é F de menos 2? Vamos pegar o menos 2 aqui. E o 17 aqui, ó. Digamos, a função passa. Eu estou dando escalas diferentes, tá? Claro que se o menos 2 está aqui, é 17 para. Eu estou mudando a escala, tá? Fazendo escalamento. Então a função passa por. Ela passa por esse ponto. E aqui a reta tangente é horizontal, por quê? Porque a derivada é zero. E ela passa também, tá? Pelo ponto 2 e menos 15. Digamos que menos 15 esteja aqui. Então o gráfico passa por aqui. E a reta tangente também é. Aqui a reta tangente também é horizontal. Então veja bem. Olha o que é que acontece. Quando x tende a menos infinito, f de x tem limite menos infinito. Então vem daqui de baixo. Vem daqui de baixo. E no intervalo menos infinito menos 2, ela é estritamente crescente. E ela chega aqui tangenciando horizontalmente. Então ela tem que ser uma coisa assim, ó. Aí vai para baixo. Tá? Como disse, é um esboço, tá? Agora. Tá lá. Do menos 2 ao 2, ela vem daqui para cá. E ela é estritamente decrescente. Está tudo compatível. Tudo está se fechando. Mas ela chega aqui, tangenciando como? Horizontalmente. Então ela vem para cá. E observe que tem uma coisa aqui que é chamada mudança de concavidade, que é algo que a gente vai estudar. Porque para ela sair daqui para cá, ela tem que mudar a concavidade, para onde ela está virada. Tá? Mas isso a gente vai ver depois. Mas tem que ser isso, porque derivada zero, derivada zero. E do 2 em diante? Bem, ela vai a mais infinito. E ela é estritamente crescente. Então ela faz isso. Quem são esses 3 pontos? São as raízes. Então você já vê que essa função tem 3 raízes reais. Tá? Outra coisa. Se você pega o intervalo menos infinito 2 fechado, você pega o intervalo menos infinito 2 fechado, menos infinito, vamos pegar o intervalo menos infinito 2 fechado. Nesse intervalo, a função f tem um ponto de máximo. Quem é o ponto de máximo? Aqui. Menos 2. Menos 2 é ponto de máximo de f. Ó, você conclui daí. E nem precisa do gráfico. Veja bem, você não precisa do gráfico para concluir isso. Você tem que menos 2 é o quê? É ponto de máximo de f. Aonde? No intervalo menos infinito 2. Ou seja, 17 é o máximo dessa função nesse intervalo. Outra coisa, se você observa o intervalo menos 2 mais infinito, 2 é o quê? Ponto de mínimo. 2 é ponto de mínimo de quem? De f, aonde? No intervalo
menos 2 mais infinito. Olha, gente, uma coisa que você tem que observar, inclusive nas notas, está bem, o teste da derivada primeira para crescimento, ele funciona também como um teste da derivada primeira para encontrar máximo e mínimo de função em intervalo. Porque você observa aqui, ó, fazer um exemplo bem, vou pegar bem aqui, olha aqui, ó, entendido? Então está feito aí. Pega o gráfico. Agora observe, ó. Observe aqui. Observe aqui. Isso está bem detalhado nas notas, tá? Nas notas de aula. É um critério para saber. Suponha que você tem I o intervalo. I o intervalo. E tem um ponto P no interior de I. I o intervalo e tem um ponto P no interior de I. P está no interior de I. Então você olha para esse primeiro intervalo aqui, essa primeira banda de P, do I, esse intervalo aqui, o conjunto dos X em I, tal que X é menor que ou igual a P. É esse lado daqui. Tá? Suponha que a função é estritamente crescente, nem estritamente crescente, suponha que ela é crescente em P. Se ela é crescente, em P não, suponha que ela é crescente nesse intervalo, que isso aqui é um intervalo, é a banda esquerda desse intervalo que contém o P, tá? Contém o P. Então suponha que a função é crescente em P. Então esse intervalo está no domínio da F. Ou seja, existe f de x para todo x aqui, em particular existe o que? F de P, e não tem outra. Se a função é crescente aqui, como é que é o gráfico? Subindo. Agora pega a outra banda. O conjunto dos x pertencente aí, tal que x é maior que ou igual a P. Se a função é decrescente aqui, então como é o gráfico? Descendo. Tem jeito. Moral da história. Pegue I o intervalo, P no interior de I, e F uma função. Se F é crescente nessa banda e é decrescente nessa outra banda, então o P é ponto de quê? De máximo. Se F é estritamente crescente aqui e é estritamente decrescente aqui, P é um ponto de máximo estrito da função no intervalo. E você sabe decidir se é estritamente crescente ou se é estritamente decrescente. Olha para quem? O teste da derivada primeira, tá? Primeiro. Então, só repetindo aqui, como era o estudo do sinal da F', ó. Como era o estudo do sinal da F', como era? Só colocando aqui, ó. F' de x você tinha. Como era, hein? F' de x, como era o estudo do sinal, que eu apaguei. A minha função, menos 2, 2. Aqui é o que? Positivo. 0. Negativo. 0. Positivo. Aí pega esse intervalo. Nessa banda a F é estritamente? Nessa banda ela é estritamente? Então menos 2 é ponto de máximo. Não precisa olhar para o gráfico. Tá? Entendido? Tá certo? Pronto. Então grave esse resultado, está bem dissecado nas notas isso aí. E esse é um critério que eu vou usar para encontrar máximo e mínimo de função em intervalos. Tá? Agora vamos pegar um outro exemplo. Tá? Pegar um outro exemplo. Pega a função 1 sobre x2 menos 4. Ó. Entendido aí? Vamos fazer outro gráfico.
E aí vamos mais rápido nas conclusões. Ó. Pega a função f de x igual a 1 sobre x2 menos 4. Domínio de f, quem é? É os reais menos o quê? Menos 2 e 2, concorda? A f é diferenciável, ou seja, ela tem derivada em todos os pontos do teu domínio, é uma função racional. A f é diferenciável. E quem é a derivada da f em x? Quem é? É menos 2x sobre o quê? x2 menos 4 ao quadrado. Qualquer que seja x no domínio da f. Então tá aí. Tá bom? Tá certo? Então vamos fazer o sinal. Ó, preste atenção. O sinal. Pega o menos 2x. Zero. Aqui é positivo. Aqui é zero, aqui é negativo. É o x. Pega agora o denominador. x2 menos 4. x2 menos 4, só que está ao quadrado. Então pega o menos 2. O 2. Aqui é zero. Aqui é zero, né? Aqui é zero. E no resto é tudo o quê? Positivo. Quando você monta a razão, você tem 3 pontos. 3 pontos. E você tem a derivada. Faz a razão, monta. No 0, a derivada é 0. No menos 2, a derivada não existe. No 2, a derivada não existe. Por quê? Porque não estão no domínio da função. Não estão no domínio da função. E aqui, a derivada é o quê? Positiva aqui. Positiva também aqui. Negativa. E aqui, negativa. Então observe. Quem são os pontos críticos dessa função? Não? Quem são os pontos críticos dessa função? 0, só tem um. Porque um ponto crítico é um ponto que está no domínio da função, aonde a derivada é 0 ou a derivada não existe. Esse não existe aqui, não existe porque os pontos não estão no domínio da função, então não são pontos críticos. Então, 0 é o ponto crítico de f. Agora vamos mais rápido. Vamos pegar um intervalo. Vamos pegar um intervalo, ó. Vamos pegar um intervalo menos infinito. Qual? Menos infinito menos 2. Não, menos infinito menos 2. Nesse intervalo, a função é contínua, é diferenciável e a derivada é positiva. Olhe bem, esse é o intervalo, esse é o intervalo. Nesse intervalo, ela é contínua. Quem é o interior desse intervalo? Ele mesmo. Então, no seu interior, a derivada ela é diferenciável e a derivada é positiva. Então, no intervalo, a função é estritamente o quê? Crescente. F é estritamente... Estou botando mais rápido aqui, tá? Para não pegar estritamente, mas na prova eu quero que vocês escrevam tudo. F é estritamente crescente aonde, hein? Menos infinito
Menos 2. Agora vamos para o próximo intervalo. É o intervalo menos 2, 0. Menos 2 aberto. 0 fechado. Nesse intervalo. Isso é